Vocês têm canal também direcionado para as famílias? Olha, não temos, mas a Piper tá com um projeto de Piper Family, que é de trazer conteúdos para os pais. A gente está desenvolvendo esses conteúdos. Como que o pai pode usar melhor a plataforma com o filho? Ou até alguns assuntos que a visão da criança e do pai é diferente. Então, lá na Piper, a gente tem um episódio de como lidar com o bullying. Sim. E o jeito que você fala com uma criança é diferente do jeito que você fala com o pai sobre esse assunto. Sim. Então, a gente já tem o lado da criança e agora a gente está colocando também o direcional para o pai. Tipo, aconteceu isso com seu filho, como você pode, os próximos passos, que tipo de conversa você tem que dar para ele, que tipo de orientação também. Por exemplo, quando eu era criança, eu tive momentos que eu passei bullying. E eu chegava nos meus pais e falava, tá acontecendo isso, tô sofrendo com isso. Só que na cabeça deles, eles não tinham a real noção do quanto aquilo poderia me machucar. Então eles achavam, deixa, é só uma criança que tá tentando te perturbar, deixa pra lá. Mas não é bem assim. Ou não te encoraja a resolver o problema. Exatamente, ou não encoraja a resolver. É. E você trazer para a criança como dela entender que aquilo é errado e ela deve procurar ajuda ou se defender é muito importante. Às vezes os pais não têm noção do que a criança está passando, que foi o meu caso. Meus pais, por mais que eles me amavam muito, eles não tinham noção do que eu estava passando na escola e quanto aquilo estava me prejudicando, às vezes, nos estudos ou às vezes em casa. Então, é muito importante ter esses dois lados de comunicação. E aí, esse que a gente está desenvolvendo é de uma forma que os pais... Falar para os pais, olha, como que você tem que agir com o seu filho passando por isso? Não é simplesmente falar, deixa para lá que passa. Não é assim, né? Quais são os principais desafios que vocês hoje encontram na produção de tudo isso? Tempo. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque a gente foi começando a fazer muitos projetos diferentes, né? Eu e a Manu somos pessoas que a gente gosta de se desafiar. Então, a gente só fazia vídeos no YouTube de um canal só. Fomos para 2, para 3, para 4. Lançamos livros. Então, todo ano a gente lança um livro. Esse ano vai sair 3 livros. Então, a gente já aumentou a produção de conteúdo. Sim. Até no passado, a gente não fazia teatro. Começamos o teatro. Teve a ideia da Piper, da plataforma. Tivemos a Piper também. E tudo isso também realmente pega um pouco do nosso tempo, assim. Então, a agenda é o maior desafio. E para solucionar um pouco disso, estamos contratando e formando um time para cuidar das coisas que não necessariamente precisa ser a gente, né? Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer toda semana. Eu realmente deveria estar usando meu tempo para fazer isso? Por exemplo, sei lá, pagar uma conta. Realmente faz sentido? Às vezes não faz sentido. Eu poderia passar para uma outra pessoa. Vocês precisam também ter um momento do ócio criativo, né? Sim. Esse é o difícil. Porque a gente trabalha tanto que às vezes não tem o ócio criativo, que é muito importante. Durante a semana a gente trabalha, aí no final de semana tem as peças de teatro. É isso que eu ia perguntar para vocês. Sim. Como que é a rotina de vocês? Porque se final de semana vocês têm a peça de teatro e durante a semana vocês É que a têm gente não tem uma rotina. Quer ver? É que depende muito da semana. Essa semana tá mais tranquila. Então eu tive sorte de vocês estarem Teve aqui hoje. sorte. Semana passada, a gente, sábado, fizemos peça em Manaus. Semana retrasada. Aí domingo a gente fez peça em Belém. Aí voltamos pra São Paulo. Segunda e terça a gente teve evento em São Paulo, que era o dia todo. De empresários, né? Tipo o Giant. De marketing. Aí na quarta a gente foi pro Teresina, no Piauí. Para um evento literário. Porque na quinta tem um evento literário. Só que São Paulo e Piauí não tem tantos voos. A gente teve que ir num dia antes, voltar na sexta, num dia depois. E trabalhar de lá. Leva um notebook e trabalha por lá. E sábado a gente foi pra Ribeirão Preto, pra nossa cidade, que tinha um casamento de uma prima. Então foi uma semana. Em uma semana a gente foi em 4 estados diferentes do Brasil. Sim. Chegou na segunda-feira, a gente tava exausto, mas aí a gente tirou um tempo. Mas a gente gosta dessa gente gosta. correria. Quando a gente faz o que a gente ama, com o Nem que a parece, gente é apaixonado, não é um trabalho, né? Exato. Acaba não virando trabalho. E eu vejo vocês, assim, mesmo criando todo esse time que vocês estão criando, vocês também querem entender de todas as áreas da empresa, né? Sim. Que nem você falou, passei 2 dias lá de marketing. E tá 2 dias lá e eu vejo vocês participando de muitos encontros de formação de empresários mesmo, para que possa ter essa visão macro, né? É porque se a gente não saber de todas as áreas, como que eu vou cobrar da equipe? Pelo menos é a visão que a gente tem. Tipo, a gente tá montando um time de marketing mais focado em tráfego agora. Que a gente antes estava com uma agência terceirizada, agora a gente está internalizando. E aí, como que eu vou cobrar do gerente de marketing
Se você não entende... Se eu não entendo tanto. Pelo menos o Então, básico para você cobrar. Às vezes você não Exato. precisa entender mais do que a pessoa. Porque se você, a ideia é contratar pessoas melhores do que a gente para Exato. cuidar de cada área. Mas o básico para você conseguir cobrar aquela pessoa ou saber se ele realmente está fazendo um bom trabalho com métricas e tudo isso mais. seja qualquer área, né? Qualquer área. Sim, que qualquer a gente área. precisa saber. Não, eu compartilho muito disso. Eu também gosto de saber de todas as áreas que tem lá no colégio, assim, o mínimo necessário para que a gente possa, inclusive, questionar, cobrar e contribuir. Exato. E poder também estar contribuindo com Olhar tudo a sua isso. visão, como melhorar aquela parte.